pedindo voto, em resumo é isso. É isso, pedindo voto. O Agora, Lula, o Lula hoje, Bosco, foi punido pelo Tribunal Eleitoral de São Paulo por ter, há meses atrás, quando as ministras, ex-ministras Marina Silva e Simone Tebet ainda faziam parte do seu governo, agora as duas são candidatas ao Senado por São Paulo. O Lula foi punido hoje, vai ter que pagar R$ 15.000, uma coisa dessa, de multa, pelo fato de, no meio de um discurso, há meses, quando as duas ainda eram ministras, ter dito: se prepare aí, hein, para votar na Simone e na Marina. E ponto, não disse nada mais do que isso. Mas não podia dizer. Não e até podia podia, dizer. porque não estava no defesa eleitoral ainda, né? Sim, mas não é fazer propaganda eleitoral fora de tempo? A propaganda eleitoral só pode ser feita a partir do momento em que os candidatos, quer dizer, pedir voto, assim, claramente, a É. partir do momento em que eles se tornam candidatos. Eles podem antes falar sobre política e tudo, coisa, repito, que o senhor Jair Bolsonaro não pode. Não pode, não só por ter sido condenado, mas por ter seus direitos políticos cassados e pela justiça ter reafirmado, em punição a ele, quando ele foi para a prisão domiciliar, que essa era uma restrição que ele tinha que respeitar. Não pode. É. Se nada acontecer com o senhor Jair Bolsonaro, vai parecer, ou se pode até concluir, que a justiça é cega quando ela quer ser cega. Porque quem pode acreditar que o senhor Jair Messias Bolsonaro, que já escreveu uma carta, que já lançou um manifesto lá em dezembro, em apoio ao pai, ao filho e tudo, não sabia. Não sabia que iam fazer uma obra de inteligência artificial comigo. Não sabia, não. Não fazia ideia. Agora, interessante, Noblar, pelo seguinte, essa imagem que apareceu do Flávio com a carta na mão, ela é interessante porque mostra quem é o beneficiário final da carta, né? Que é o candidato. Então, não há a menor dúvida de que é um ato de propaganda eleitoral. E, agora, você falou aí, essa lei da deepfake, por exemplo, é lá de 2024, 2 anos atrás, 2 anos antes, e já puniu uma pessoa por isso. Mas que importância tem isso para os bolsonaros se a Constituição, que é de 88, é o alvo preferido deles para desobedecer? Como você disse, desde a posse, e eu diria até antes da posse, né? Até antes. O STF foi eleito o inimigo número um do Jair Bolsonaro. Ele elegeu porque sabia que, para descumprir a Constituição como ele pretendia fazer no seu governo, ele precisava tirar do caminho aquele que é o guardião da Constituição. Então, o ataque ao STF era uma coisa programada e tinha um método, o método da repetição, né? Não fosse o Alexandre de Moraes o relator, e porventura, vamos imaginar aqui, nem estava lá na época, mas só prefeito de raciocínio, fosse o Flávio Dino, também estaria hoje sendo, no lugar do Moraes, o execrado, o vilão da história. Claro. Né? Claro. Então, a questão é essa: eles têm esse método de constranger a justiça pela repetição, pelo cansaço. Repetem tantos atos ilegais para gerar essa imagem de perseguição e investir contra as instituições públicas, porque não é só o STF. O COAF também não presta, é um órgão parcial, né? Por quê? Porque pegou as jachadinhas do Flávio, porque pegou coisas do Vorcaro, né? E pega qualquer coisa que tiver ali, né? Então, é, esse é o método, né? Agora, de constrangimento. E isso tem uma orientação externa também, porque isso é feito em dobradinha lá com o seu Eduardo Bolsonaro, o seu Figueiredo e com o próprio governo americano, que o faz de forma é, ali submissa, subterrânea, não bota a cara. O que o Trump tinha que falar, já falou. Agora ele usa o Milei, usa os meninos aí,
para cumprir essa missão do movimento da extrema-direita internacional. E cobra do Brasil uma ação, um enredo judiciário, um comportamento do judiciário brasileiro similar ao tratamento que ele teve do judiciário americano, ou seja, nada aconteceu com Trump até agora pelo golpe que ele deu. E o golpe no Brasil, ele é exatamente um papel carbono, uma cópia Xerox, se vou atualizar aqui, porque papel carbono a moçada não sabe nem o que é aí. Mas é uma cópia Xerox, é uma cópia Xerox do que aconteceu lá, de todo o enredo do script cumprido pelo Trump. Só que aqui, essa tentativa de golpe teve consequência. E o Trump não aceita isso, porque ele precisa reverter isso para mostrar que aqui há perseguição que lá não houve. Ele está governando de novo, né? Então vai ser essa briga até o fim da eleição, vai ser uma coisa. Eles vão usar todos os meios que eles puderem para consolidar esse cenário de perseguição política e até para, penso eu, contestar a derrota depois. Claro, contestar os resultados da eleição. Isso me parece muito claro. Talvez se o Flávio tivesse assim, já liderando as pesquisas, numa situação confortável em relação a Lula, talvez não tivesse essa preocupação de ficar tentando desmoralizar a justiça brasileira, desrespeitar as leis. Isso é comportamento de quem sabe que está em muita dificuldade ou iria ao extremo, de quem sabe que tem tudo para perder a eleição. Então já começa a pavimentar o caminho para depois apregoar, não, foi eleição fraudada, a gente tinha advertido isso já à época. Aliás, a gente vem advertindo isso desde que papai assumiu a presidência da República. E, Eventualmente derrotados, eles vão continuar o golpe. A tentativa de golpe claro, vai permanecer. claro, 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 claro. Agora vem cá, só para eu acrescentar mais algumas coisas que eu não estava encontrando aqui, mas encontrei nas minhas anotações. O prefeito de Fortaleza é o Evandro Leitão, do PT. Ele foi multado em R$ 15.000 por uso de deepfake na campanha eleitoral de 2024, quando se elegeu. A condenação resultou da publicação de um vídeo nas redes sociais com a imagem de figuras como Barack Obama, a cantora Taylor Swift, é isso? Taylor Swift. Swift, o ator Tom Cruise e Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, o grande jogador da seleção portuguesa, mais uma vez desclassificada da Copa. Então, mesmo isso, aí, olhando para isso, você diria, não, fora o Barack Obama, os outros todos, não, nem Barack Obama ia fazer uma coisa dessa. Você pode até dizer, não, isso certamente é inteligência artificial. Mas o Bolsonaro, mesmo fazendo o anúncio prévio, olha, eu não sou eu sou aqui uma inteligência artificial. Você pá, edita esse vídeo, corta essa introdução e aí entra a fala dele. É só fazer isso e distribuir nas redes sociais, como foi feito. Essa desculpa de que não foi propaganda eleitoral fora de hora, porque a convenção se dá num espaço fechado. Só entram ali militantes. Não, se fosse apenas uma convenção como os partidos realizam com frequência, só entrariam ali os dirigentes do partido, aqueles que são necessários para votar questões e decidir questões, ponto. Mas por que que as convenções viraram, na verdade, espaços para espetáculos? Porque a política também se espetacularizou e porque você hoje, com as redes sociais, você transforma qualquer reuniãozinha, por mais modesta que seja, no que você quiser. Põe E para circular, usa como instrumento de propaganda. Então, propaganda houve também ali. Depois você não tem nenhuma garantia. Na verdade, não é uma reunião fechada. Se fosse fechada,
Você não teria as multidões que tem. Ah, mas são todos militantes. Ah, é duvidoso. A gente Não, sabe que. Vamos fazer antes um intervalo, um rápido intervalo na transmissão desse programa no canal do Metrópole, na TV. Mas vamos continuar aqui no YouTube. Então, como eu estava dizendo, hoje não, hoje tudo é espetáculo. Tudo é e espetáculo. Então agora, você não venha com esse papo, quer dizer, não venha, foram os advogados que vieram com esse papo, e defensores do Jair Bolsonaro, do Flávio, não, um ambiente ali é, fechado. e detalhe, Noblar, mesmo para os aliados do Flávio Bolsonaro, alguns falaram isso, foram explícitos nisso, outros não, foram mais a boca miúda, acharam esse espetáculo muito mal feito, da convenção deles, com pontos muito Sim, negativos para ele. Né? O espetáculo do Milei, por exemplo, está sendo avaliado na própria base aliada como um erro. Um erro porque reforçou a tese da conspiração, reforçou a tese de busca de forças no exterior contra a soberania brasileira, que é dando esse discurso de novo para o Lula, e o próprio baixo nível na fala do Milei dispensa qualquer tipo de necessidade de você explicar qualquer coisa ao público. Não, o governo está tranquilo com relação a isso. Tem aí uma outra questão para resolver no âmbito diplomático? Tem, mas do ponto de vista da campanha eleitoral, foi um erro político do Flávio. Afora o fato de que, como você disse, foi uma convenção feita para as redes, porque claro, aqueles como, que, como tudo é feito hoje para as é, redes, né? aqueles que compareceram lá, é quase unânime isso, perceberam que você não tinha políticos aliados lá, você não tinha chapa formada, você não tinha discurso de conteúdo político, você tinha um espetáculo, inclusive com IA, e o Flávio só entra nele depois de todos aqueles vídeos passarem e quando ele entra, as pessoas já estavam se saindo, se retirando, porque já viram o que era aquilo. Né? Então, assim, para as redes vai funcionar, mas é de novo para a bolha dele, né? Porque vai ser Claro, muito olha, difícil. o que a gente vê aqui de deputados, senadores, que chegam, tem um deles, acho, não sei se é o Cajuru, posso estar citando errado, que chega sempre de manhã, antes, praticamente quando o prédio do Congresso ainda está fechado, ou no máximo aberto, Abrindo. reaberto, abrindo. E aí chega, ó, tá vendo aqui? Olha, sou eu. Aí se filmando, né? Se filmando, ou alguém filmando ele. Tudo, tá todo mundo afora, só eu tô aqui. Tudo é um espetáculo, tudo É, virou um é, vídeo. E é, por isso que a justiça decidiu, em alguns exatamente. casos, regulamentar. Regulamentar. Por quê? É só porque ela se mete em tudo que ela não devia? Não. Mas é para preservar a seriedade de determinados processos, no caso aqui de um processo eleitoral, de uma eleição que deve ser limpa, justa, dê o resultado que der, mas sendo limpa e justa, tem que se acatar o resultado da eleição. E aí se vem, muitos atentam contra isso, e alguns de forma assintosa, como é o caso do senhor Jair Messias Bolsonaro e dos que estão ligados a ele, porque está aí. O Flávio também não sabia que, por acaso, o pai dele ia aparecer numa deepfake, abrindo ali a convenção, não sabia disso. E é engraçado É, como é que eles tentam inverter a coisa. Eles colocam assim que é, O Alexandre de Moraes criou uma armadilha. Porque ou o Bolsonaro diz que não sabia, e aí a culpa vai para o Flávio Bolsonaro. Ou ele diz que sabia e ele perde a prisão domiciliar. Ora, quem criou essa armadilha foram eles foram próprios. eles, né? É eles É próprios, isso. entendeu? E aí se fica também falando, olha, só falta falar, só falta eles falarem, como nos filmes de antigamente, que a culpa é do mordomo, não, não, do mordomo.
Não foi ninguém aqui matou ninguém. Como ninguém, todos se declaram inocente, a culpa deve ter sido do pobre do mordomo. No caso aqui, o mordomo seria talvez o quê? Uma espécie de um gerente ali, de um administrador da convenção. Administrador da convenção, diretor da convenção, seja, chame-se como quiser, apenas Mordomo, obedece ordens superiores. Não dá. Ah, não. O Jair não autorizou e nem sabia. o Ah, mordomo, não, o Flávio, porque isso também vai ser perguntado já já ao Flávio. Vem cá, então foi você que resolveu pôr lá. Isso vai ser perguntado ao seu Valdemar Costa Neto, presidente do partido. Você também não sabia? Você também não sabia? Ou você autorizou? Não é só o Jair Messias Bolsonaro que deve ser punido se, de fato, a justiça desse país se levar a sério e levar a sério as suas decisões, é também o senhor Flávio Bolsonaro, o candidato maior beneficiado por aquilo tudo que aconteceu ali, seja o Milei vindo da Argentina para fazer aquele espetáculo grotesco, seja a deepfake do pai, enfim, é uma festa em torno do candidato a presidente da República. Então, seu Flávio, seu Valdemar Costa Neto, presidente do partido, e o seu Jair Bolsonaro devem ser punidos, cada um na medida, no grau, enfim, com a gravidade que a justiça confira ao episódio. Mas não dá para passar batido por isso. E aí, rapaz, o que eu ainda. Aí eu fico vendo essa argumentação primária das pessoas que defendem o Bolsonaro. Hoje eu li em algum lugar, não,